Bom dia, alunos dos segundos anos. Então agora a gente vai continuar o nosso estudo. Vamos então resolver os exercícios finais, parte 2. Então vamos iniciar os exercícios finais na parte 2. Iniciando então com o exercício número 10, continuação. Então, vamos ler o exercício, né? Considere o gráfico e a variação de entropia a seguir. Então, nós temos um gráfico, onde nós temos, então, algumas reações com enxofre, né? Enxofre rômbico, com oxigênio produzindo SO2 e também produzindo SO3. Cada um deles tem um ΔH. E queremos determinar os valores de X, Y, Z e W, que são os valores expostos aí nesses quadradinhos na tela, né? Então, inicialmente vamos determinar o valor X. Então, como eu tenho o enxofre rômbico e o oxigênio, que são substâncias simples na sua forma alotrópica mais estável, então esse valor de X vai ser 0. Então, nós temos aqui duas substâncias que se encontram nos seus estados alotrópicos mais estáveis, resultando então no estado padrão esses valores são 0. Então, esse X vai valer 0. Seguidamente, nós temos que encontrar o valor de Z. O valor de Z, ele vale mais 396 kJ. Porque o valor de Z, o ΔH, né, que representa o Z aqui, ele é a variação de 0 até menos 396. Então, como a reação ela começa aqui, nesse ponto, e vai até esse ponto aqui. Então, o ΔH, esse ΔH vai ser a diferença. Seria 0 menos o menos 396. Então, 0 menos 396, né? Menos com menos vai dar mais, então aqui é mais 396, né? Mais 396. Resulta, então, em mais 396 kJ. Então, esse é o valor de C. Seguidamente, nós vamos então determinar aqui o valor de Y. Né? Então, o valor de Y, para determinar o valor de Y, nós podemos usar a lei de Hess. Nós temos esse ΔH aqui, que já foi encontrado. Né? Já temos esse valor aqui e temos esse valor. Então, se nós temos esse ΔH aqui, desse intervalo, e temos também esse ΔH aqui, desse intervalo aqui, ó. Então, a diferença desse menos esse vai dar esse valor aqui, ó. Ok? Então, como é que a gente faz isso? Então, vamos escrever as equações. Primeiro, a equação do enxofre rômbico mais o oxigênio produzido SO3 está escrito aqui. Né? Esse ΔH, a reação aqui ela é o inverso, né, da reação colocada no gráfico. Então, esse sinal aqui vai ficar negativo. Tá? Veja que aqui, ó, esse ΔH encontrado aqui era positivo, né? Mais 396. Agora, nós vamos utilizar o menos 396 porque nós vamos fazer a equação nesse sentido aqui, ó. Né? E vamos somar com essa equação aqui. Né? Só que essa equação agora nós queremos o processo inverso. Nós queremos o SO3 indo para SO2. Né? O SO3 indo para SO2. Né? Por que a gente quer isso? Porque nós queremos a soma dessas duas equações aqui, elas têm que resultar nessa equação problema. E essa equação problema, enxofre mais oxigênio dando SO2, é justamente isso aqui, ó, enxofre mais oxigênio dando SO2. Então, nós queremos essa equação problema aqui. Né? Então, quando a gente soma essa equação mais essa equação, o que vai acontecer? Primeiro que nós vamos eliminar o SO3. O SO3 vai ser, tá em ambos os lados
dos termos, né? Aqui temos ele como produto e aqui temos ele como reagente, a soma vai anular. Os oxigênios, esse oxigênio com esse oxigênio resulta em um átomo, uma molécula de oxigênio. E o SO2 permanece, e o enxofre rhombico também permanece. Então, observe que a soma dessas duas equações resulta nessa equação aqui. Então, a soma desses dois ΔH resulta nesse ΔH aqui. Então, isso significa que esse ΔH aqui vai ser o valor do meu ΔH do Y, que vale menos 297. Como aqui é zero, então esse W aqui vai ser menos 297 também. Então, o Y e o W têm o mesmo valor. Ok? Bom, então lá no ambiente virtual de aprendizagem, vocês vão então arrastar esses valores para os quadradinhos conforme aparece nessa tela. Bom, a questão número 11, então, a hidrogenação do acetileno, ela é efetuada pela reação deste gás com o gás hidrogênio, originando nesse processo o etano gasoso, como mostra a equação química abaixo. Então temos aqui o etileno, na presença de gás hidrogênio, a hidrogenação vai produzir o etano. Então aqui nós temos as três equações de combustão, os ΔH de combustão, para o eteno, o ΔH de combustão para o etano e o ΔH de combustão para o hidrogênio, que são esses três participantes aqui, esses dois aqui que são reagentes, esse aqui é o meu produto. Então, assim, se a gente aplicar então a lei de Hess, a gente vai poder resolver esse problema. Assim, usando as equações termoquímicas de combustão, todas no estado padrão, é correto afirmar que a variação da entropia da hidrogenação de um mol de acetileno nessas condições quero saber qual é a variação, qual é o ΔH aqui, dessa reação de hidrogenação. Esse ΔH calculado foi de menos 312. Agora então vamos ver por que esse valor é menos 312, né? Então, vamos primeiro manter a primeira equação como ela está. A segunda equação nós vamos inverter, portanto esse sinal aqui mudou, né? O sinal aqui que era negativo passou a ser positivo, Esse sinal aqui era negativo, e agora ele passou a ser positivo. E a terceira equação nós vamos multiplicar por 2. Por quê? Porque aqui no nosso problema nós temos 2 hidrogênios e aqui nessa equação temos só a metade. Então nós temos que multiplicar por 2. Então multiplicando por 2 aqui, toda equação multiplicada por 2, também multiplicamos o ΔH por 2 também. Então esse ΔH, que era de menos 286, ficou multiplicado por 2. Então ficou menos 512. Ou seja, ao somar essas três equações aqui, nós obtemos o ΔH da reação. Da mesma maneira, ao somar as três equações, equação 1, equação 2 e equação 3, já ajeitadas, mantendo a primeira, invertendo a segunda e multiplicando a terceira por 2, nós vamos chegar à nossa equação problema. Veja que aqui, nós, esse oxigênio que estava aqui, ele foi cancelado com esse oxigênio que estava aqui, e mais isso aqui. Então, todos os oxigênios, a soma de 5,5 mais um oxigênio, deu 7,5. Então, esses dois como reagente e esse como produto foi cancelado. Também nós cancelamos 2CO2 cancelado com 2CO2. Cancelamos também 2H2O e mais um H2O, que são 3 águas. Cancelamos com 3 águas desse lado. E o que resultou? Resultou do acetileno mais o gás hidrogênio produzindo o etano, que é exatamente essa equação aqui. Então veja que a lei de Hess permite que eu some essas três equações para chegar à equação problema. Então essa seria a resposta, menos 312 kJ. Na questão número 12. Bom,
Observe experimentalmente que a energia necessária para romper uma ligação simples entre dois átomos de carbono é diferente das energias necessárias para romper uma ligação dupla e também a tripla. Aqui faltou um tracinho, né? Um triplo aqui, ó. Então, analisando os gráficos A, B e C, a seguir faça uma associação de caráter qualitativo entre eles e as ligações entre os átomos de carbono, justificando a sua resposta. Bom, então nós temos 3 gráficos e cada um desses gráficos representa um tipo de ligação. A menor energia, que é essa aqui, representa essa ligação, CC. E a maior energia representa a ligação C-C, como a gente vê aqui. Então, quanto maior a diferença entre as energias dos átomos isolados e o valor mínimo de energia, maior a energia de ligação. Então, essa diferença aqui, quanto menor essa diferença aqui, menor vai ser a energia de ligação. Enquanto maior for essa diferença, maior é a energia de ligação. Então, como uma ligação tripla é mais energética do que uma ligação dupla, que por sua vez é mais energética que uma simples, a associação correta dentro dos gráficos seria, então, essa seria uma ligação simples, que tem a menor energia. Essa seria a ligação dupla, que tem um intermediário. E essa aqui seria a maior das energias, porque tem a ligação tripla, porque tem a maior energia. Tá? Bom, questão número 13. Considere o diagrama fora de escala a seguir. Sabendo de que a transformação de AD é de ΔH seria de menos 70 kJ, determine o valor de Y. Bom, então eu quero saber esta variação aqui. Ó. Essa é a variação que eu estou procurando. Tá? Essa variação aqui. Quero saber qual é esse ΔH aqui. Ó. Como é que eu vou resolver isso? Aplicando a lei de Hess, né? Ou, melhor, somando, né? Se eu somar esse intervalo aqui e subtrair desse intervalo aqui, o que vai restar vai ser justamente esse intervalo aqui. E é isso que eu vou fazer agora. Então, eu vou pegar esse intervalo que é o ΔH2 mais o ΔH3, né? E vou subtrair desse valor aqui. Mas esses dois valores estão aqui, ó, para baixo. A setinha está para baixo, ó. Tá certo? Enquanto que esse aqui a setinha está para cima. Então esse ΔH1 aqui, ele seria negativo. Mas como eu quero ele para baixo, para ficar na mesma direção que esses dois aqui, para eu poder então somar os três, então eu vou trocar o sinal do ΔH1. Então, trocando o sinal ΔH1, que seria negativo, fica positivo. Então, fica ΔH1 é positivo e mais o ΔH2 e mais o ΔH3. Então, essa é a formulazinha que resolve todo o problema, né? Bom, o que é o ΔH de A até D? Então, o ΔH, esse aqui, ó, esse ΔH aqui, ele foi dado no problema, ele vale 70 kJ negativos, né? Então esse valor aqui vale menos 70. O ΔH1 ΔH1 aqui seria 30 menos 10. Então 30 menos 10 é esse valor aqui, né? E o ΔH2 seria 30, ou melhor, 30 menos 10 ou menos 10 menos 30, que é o valor que está sendo colocado aqui dentro. E o ΔH3, esse valor aqui, ó, é a diferença de Y menos 10. Certo? Então, substituindo esses valores, eu vou chegar a esse valor aqui, ó, menos 60 kJ. Ok? Vamos para a próxima, então. Questão número 14. A seguir é mostrado o diagrama de variação de energia, de entalpia, né, das variações e transformações realizadas na mesma temperatura. Com a base nessas informações,
apresentada determina a energia de ligação O dupla O, a energia de ligação C, ligação H e a energia de ligação OH. Então a energia de ligação O dupla O é 498, a HH é 436 e a OH é menos 463. Como que a gente chegou a esses valores? Bom, primeiro, para obter a letra A aqui, né, para a gente obter esse valor aqui, o que a gente fez? A gente utilizou esse valor aqui. Esse oxigênio se transformando em uma molécula de oxigênio. Aqui temos um átomo de oxigênio. E aqui temos uma molécula de oxigênio. Certo? Então nós vamos usar esse valor aqui, esse ΔH. Esse ΔH consiste na energia de ligação. Só que acontece que esse ΔH é para a formação de meia molécula. E para formar uma ligação O dupla O, precisa de 2 átomos de oxigênio. Então vou ter que multiplicar essa equação por 2. Então foi exatamente isso que está mostrando o resultado aqui, ó. Multiplicando então por essa equação aqui, ó, 2H mais O, formando 2H mais meio O2, é meio mol. Eu tenho que então multiplicar por 2. Multiplicando por 2, eu vou obter então 498 kJ. 498 kJ, então é exatamente a minha energia de ligação. No segundo caso, na letra B, eu tenho a energia HH. Aonde é que eu vou obter a energia HH? Eu tenho que ter 2 hidrogênio produzindo H2. Então, eu tenho esse ΔH aqui, ó, que é esse vindo para cá, né? Veja que esse meio oxigênio com meio oxigênio vai se anular, né? Então, nós temos aqui, ó, 2H mais O2 dando H2 mais O2. Então esses oxigênios aqui se anulam porque estão iguais dos dois lados. E a minha equação final vai ser 2 hidrogênios produzindo H2. Isso é a energia de ligação, que deu 436. Tá? Então aqui deu 436. Esse valor aqui, desse aqui. Tá? Agora a questão, a letra C. Então nós temos a energia de ligação OH. Então a energia de ligação entre oxigênio e hidrogênio a gente pode obter aqui na formação da água, porque a água ela tem o hidrogênio ligado ao oxigênio, que também está ligado a um outro hidrogênio. Portanto, aqui temos esse ΔH que representa duas ligações OH, né? Então a ligação OH aqui, como é que a gente vai resolver esse valor? Nós vamos então fazer o seguinte, nós vamos usar a equação H2 mais meio oxigênio dando H2O, e aí vamos fazer o cálculo. As ligações rompidas, vamos romper as ligações entre dois hidrogênios, e vamos romper também a ligação entre oxigênio dupla O, né? Só que meio, né? Meio aqui, ó, 0,5. E as ligações, e aí resultando então aqui, o rompimento de HH é de 436, como foi calculado anteriormente aqui, ó. E aqui é de meio mol de 498, como foi calculado aqui, ó. 498, a metade resulta nesse valor aqui. Essa energia aqui, essa energia de 685 kJ é as ligações rompidas. Agora as ligações formadas, o que vai se formar? Vai formar duas ligações OH, duas ligações aqui, ó. Porque a água, lembrando que ela é uma molécula que tem duas ligações OH. Tem uma ligação aqui e tem outra aqui, ó. Né? Então temos duas ligações OH. Então, essas duas ligações OH equivale a duas vezes a
a diferença entre esses dois valores aqui, né? Então nós temos aqui o valor X é a energia que eu estou procurando, ou seja, 2 vezes a energia de ligação OH, 2x. Então vamos utilizar a variável X como sendo a energia de ligação. Então se eu encontrar o valor X, eu tenho a energia de ligação. Tá? Então esse valor X aqui calculado é a energia de ligação, porque ela é a minha variável X, né? Então, resolvendo as ligações interrompidas e as ligações formadas, por essa equação, o ΔH da reação é a soma das ligações rompidas mais as ligações formadas. Somando as ligações rompidas, que é a 686, está aqui o 685, né? Somando as ligações formadas, que é 2x, né? Vai dar o meu ΔH. E qual é o ΔH dessa reação? O ΔH dessa reação nós temos aqui no gráfico, que é menos 212. Esse é o ΔH da reação. Então, esse ΔH é menos 212. E aí, resolvendo essa equação aqui, né, essa igualdade aqui, resolvendo essa igualdade aqui, ó, nós vamos obter esse valor aqui. Tá ok? Então, é assim que a gente pode resolver esse probleminha. Questão número 15. Considere que a reação química abaixo possui um ΔH de menos 154 kJ por mol. Então, o ΔH dessa reação já foi dado. É de menos 154 kJ. Calcule a energia média do módulo da ligação C-C presente na molécula do etileno e transcreva para o seu caderno a alternativa correta. Então, o módulo da ligação significa esse valor em termos positivos, né? Porque o módulo é o valor sem o sinal. Nós queremos saber a energia de ligação do rompimento de C-C. Então, nós temos que romper a ligação C-C. Temos que romper a ligação Cl-Cl e temos que formar a ligação CC e temos que formar a ligação Cl-Cl duas vezes. Então, essa é a reação. A reação vai ser a quebra de uma ligação C-C, a quebra de uma ligação Cl-Cl para a formação de uma ligação CC e duas ligações Cl-Cl. Como nós temos os valores das energias de ligações aqui, ó, né? Fazendo esse cálculo, nós vamos obter 612 kJ por mol. Vamos então, como é que a gente resolve? Primeiro, ligações rompidas. Temos a ligação C-C, que nós vamos chamar de X, é uma variável que nós estamos procurando. É o valor desconhecido, é incógnita. Temos a ligação Cl-Cl, que é de 443 kJ. Ó, voltando aqui, ó. Essa ligação Cl-Cl é de 243 kJ. Né? Essas é o total de ligações rompidas. E temos as ligações formadas. As ligações formadas aqui é essa aqui e essas aqui, né? Essas são as ligações formadas. Então a ligação Cl-Cl é de 347 kJ, aqui ó, 347 kJ, né? Esse valor aqui, ó, tá? E aqui temos a ligação CCl, que é de 662 kJ. CCl é 331, mas como temos duas, temos uma e aqui temos outra, então isso aqui nós vamos, essa ligação CCl é multiplicada por 2, tá? Então, multiplicando por 2, as duas ligações vai dar um total de 662. Então, temos as ligações rompidas e já temos as ligações formadas e já temos também o ΔH da reação aqui. Esse ΔH da reação foi dado anteriormente lá no nosso problema. Ó. ΔH é 154. Então, o ΔH da reação é igual à soma das ligações rompidas menos as ligações formadas. Então, esse ΔH da reação é igual às ligações rompidas, que é essas aqui, ligações rompidas,
menos o somatório das ligações formadas, que é esse aqui. Aqui nós trabalhamos o sinal, né? Mas o resultado vai ser então 612 em módulo, tá? Muito bem. Questão número 16. Buscando processos que permitam o desenvolvimento sustentável, cientistas imaginaram um procedimento no qual a energia solar seria utilizada para formar substâncias que, ao reagirem, liberariam energia. Então, nesse esquema, o Sol bate em um refletor parabólico. Esse refletor parabólico reflete a luz sobre um reator endotérmico. Esse reator endotérmico, ele caminha então para o reservatório E, que vai para o reator exotérmico, onde vai a energia ser liberada. Então, nesse reator B aqui, nesse reator B, ocorre um processo endotérmico, onde a energia solar é absorvida para promover uma reação. Depois, no reator C, ocorre o contrário. A energia vai ser liberada e o processo continua infinitamente. Então, considere as seguintes reações. Temos dois processos, o processo 1 e o processo 2. Né? E as seguintes energias médias de ligação. Então, aqui temos a energia média das ligações que são rompidas ou formadas em cada um desses processos. E ele pede, então, o problema pede para fazer a associação correta que ilustra a forma correta que o processo ocorre. Em qual desses processos, qual dessas associações seria o correto? Bom, o correto, como a gente vê, é a letra B. Por que é a letra B? Porque, primeiro, a reação que está ocorrendo é o processo 2. Né? Reação que ocorre em B. Aqui, em B, está ocorrendo a reação 2. E na reação 2, o que está acontecendo? No conteúdo D, aqui no conteúdo D, nós temos o metano mais o gás carbônico. Temos o metano mais o gás carbônico. E no conteúdo E, nós temos o gás hidrogênio mais o monóxido de carbono, que é isso aqui. Vamos ver como é que o problema traz a resolução. Então, nas reações 1 e 2, uma é o inverso da outra. Percebam que aqui nessas reações, essa reação e essa, uma é o inverso da outra. Né? Assim, se uma for endotérmica, a outra será exotérmica, logicamente, com o mesmo valor de ΔH em módulo, ou seja, numericamente os ΔH são iguais. Né? O reservatório C, ele recebe a energia solar focalizada pelo refletor A. Então, o reservatório C, aqui, ele recebe a energia solar focalizada pelo refletor A. E nele ocorre uma reação endotérmica. Tá? Então, aqui está ocorrendo uma reação endotérmica. Só houve uma troca aqui, né? Aqui está dizendo que o reservatório C, né? Mas na verdade é o reservatório B, né? O reservatório aqui é o reservatório B, tá? Houve uma pequena troca aqui, ó. Então o reservatório B recebe energia solar focalizada pelo refletor A e nele ocorre a reação endotérmica. O cálculo do ΔH da reação 1 é a seguinte: na reação 1, essa é a reação aqui, certo? Reação 1, temos o seguinte: a energia consumida seria 2 vezes 440 mais 2 vezes 1080. Porque tem 2 vezes esse valor, mais 2 vezes esse valor. E aqui, a energia liberada seria a quebra de 4 ligações CH e quebra de 2 ligações COO. Então, temos aqui
4 vezes essa ligação e 2 vezes essa. Então, como resultado, a diferença entre esses dois valores é o ΔH da reação. E esse ΔH da reação, ele pode ser positivo ou negativo. Então, se o processo for o processo 1, o ΔH é negativo. Se for o processo 2, o ΔH é positivo. Certo? Ó, se for o processo 1, se for esse processo 1, o ΔH vai ser negativo, certo? Negativo. Se for o processo 2, se for o processo 2 aqui, o ΔH vai ser positivo. Certo? Muito bem. Então, assim, a reação que ocorre em B endotérmica, a reação que ocorre em B endotérmica é a 2. Reação que ocorre em B endotérmica, que absorvendo esse calor aqui, é o processo 2. Por que é o processo 2? Porque o processo 2 é endotérmico. Como é que eu sei que o processo 2 é endotérmico? Porque o processo 2 é positivo aqui, ó. ΔH positivo, reação endotérmica, absorve calor. Então, o processo 2 é endotérmico. Assim, a reação que ocorre em B, a endotérmica, é o 2, é o processo 2. Como o reator B é abastecido pelo reservatório D, então, vamos lá. Como o reator B é abastecido pelo reservatório, como o reator B ele é abastecido pelo reservatório D, que está aqui, então esse contém os reagentes da reação endotérmica, que é o metano mais o CO2. Em E encontra-se os produtos dessa reação. Em E temos os produtos da reação. Então, a associação correta então seria: a reação que ocorre em B é o processo 2. Processo 2 está ocorrendo em B. Reação que ocorre em B é o processo 2. Tá? E o conteúdo de D é metano mais CO2. O conteúdo do resultado D é metano mais CO2, que é a reação endotérmica. Metano mais CO2, que é o processo endotérmico. E o conteúdo de E é H2 mais CO2. O conteúdo de E é H2 mais CO2, que é esse aqui. Certo? Vamos para a próxima questão então. 17. Os clorofluorcarbonos, CFCs, eles são usados extensivamente em aerossóis, ar-condicionados, refrigeradores e solventes de limpeza. Os dois principais tipos de CFCs são os triclorofluormetano, CFCl3, ou CFC11, e difluormetano, CF2Cl2, ou CFC12. O triclorofluormetano ele é usado em aerossóis, enquanto que os difluormetano é tipicamente usado em refrigeradores. Determina o ΔH para a reação de formação do CF2Cl2. Então, nós queremos saber a formação desse produto. Queremos saber o ΔH de formação. Bom, temos essa energia de ligação dada em kJ por mol de todas as substâncias envolvidas. Por exemplo, o metano aqui, ó, metano, ele é um carbono e 4 hidrogênios, certo? Então a ligação CH aqui, ó, é 413, ela vai ter que ser multiplicada por 4. Tá? Ser multiplicada por 4.
A ligação CL-CL vai estar envolvida aqui, ó, CL-CL. E a ligação FF vai estar envolvida aqui, também multiplicado por 2. A ligação CF vai aparecer aqui. E a ligação CCL também vai aparecer aqui. E a ligação HF aparece aqui. E a ligação HCl aparece aqui. Então, nós temos todas as energias de ligação envolvidas. Fazendo esse cálculo, nós vamos chegar a esse valor aqui. Agora, vamos então entender por que a gente chegou ao valor de menos 1.194 kJ. Então, nós vamos aplicar aquela ideia de que o ΔH da reação é a soma das ligações rompidas menos a soma das ligações formadas. Então, a diferença entre ligações rompidas e ligações formadas vai sobrar uma quantidade de energia, e essa quantidade de energia é de menos 1.194. Por que eu estou falando que está sobrando energia? Porque essa energia vai ser liberada na forma de ΔH, de energia exotérmica, né? Sinal negativo, ó. Sinal negativo exotérmico, energia liberada. Então está sobrando energia, essa energia vai ser liberada nessa quantidade. Então essa diferença entre esses dois valores vai dar um ΔH negativo, tá? Então nós temos que pegar as ligações rompidas e as ligações formadas. Pegamos as ligações rompidas. São 4 ligações CH, 2 ligações CL-CL e 2 FF. Fazendo essa conta, vamos obter esse valor aqui, ó. Total de ligações rompidas. Tá? Da mesma forma, fazemos para as ligações formadas. Formou-se 2 ligações CF, 2 ligações CL, 2 HF e 2 HCl. Então, fazendo toda essa conta, vamos obter então esse valor aqui, ó. Agora que nós temos as ligações rompidas e temos as ligações formadas, a diferença vai ser o meu ΔH, que seria então menos 1.194. Questão 18. Em cadeias carbônicas, 2 átomos de carbono podem formar ligações simples, ligações duplas ou ligações triplas. Considere que para uma ligação simples, a distância média de ligação entre 2 átomos de carbono é de 0,154 nanômetros e a energia média da ligação é de 341 kJ por mol. Assim sendo, a distância média da ligação, chamada de D, e a energia média da ligação, chamada E, associadas à ligação dupla, devem ser respectivamente. Bom, letra A. Bom, por que letra A? Vamos pensar. O texto está dizendo que a ligação CC vale 154. A ligação CC é a maior, a mais distante. E a ligação tripla é a mais curta. E a ligação dupla, que nós estamos querendo saber, ela é um valor intermediário. Então, ela é maior. A distância, no caso, é menor do que essa aqui. Né? É menor do que essa. Mas vai ser maior que essa. Ela é um intermediário. Então, essa distância ela é menor do que a distância CC. É menor. Essa distância C dupla C é menor do que essa aqui. Agora a energia é o contrário. A energia, quanto mais próxima, quanto menor a distância de ligação, maior a energia. Então essa energia vai ser maior do que a energia da ligação CC. Que a energia da ligação CC é esse valor aqui. Então ela é maior. Por isso a letra A. Então, resposta do livro, né? Alternativa A, na ligação dupla, a concentração eletrônica é maior. Então, na ligação dupla, a concentração eletrônica é maior. Isso gera uma distância menor. Né? Entre os átomos de carbono, sendo necessária uma maior energia, maior absorção de energia para romper as ligações. Então, a energia vai ser maior. Ok? Vamos, então, encerrando a questão. Então, eu espero que tenha ajudado a vocês a resolver esses exercícios. E então, até a próxima. Tchau.